Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Alisson Soares, vocês já me conhecem, eu sou advogado e tenho esse canal, na verdade tenho esse perfil aqui no Instagram e meu canal também no YouTube. Então, eventualmente, o mesmo vídeo que estará no Instagram vai parar no YouTube e vice-versa, tá? Então, de primeira, já gostaria de agradecer a você que tirou esse momento dessa noite, dessa manhã, se for o seu caso, ou pela tarde, enfim, para me ouvir, para me escutar, para me dar essa atenção, para compartilharmos aqui um pouco de vivências que temos tido nessa carreira, nessa vida, enquanto correspondente jurídico. Vamos lá. Hoje, sexta-feira, hoje é a última sexta-feira do mês de agosto. Mês temido por várias pessoas, né? 30 de agosto. São 21h21 mesmo. O meu relógio da parede ele está um pouquinho adiantado, porque tanto o relógio da parede quanto o do punho eu deixo um pouco adiantado. Prefiro assim, para eu não correr o risco de me atrasar para os meus compromissos, tá? Mas vamos lá então. Eu quero trazer para vocês aqui 3 características que são importantes. Eu não estou falando isso com base em um livro que eu li, nada mal se eu tivesse visto em algum livro, ou tivesse visto de algum outro canal, no YouTube ou etc. Enfim, não. Estou falando de 3 características que eu tenho aprendido a construir em minha vida. Hoje eu sou advogado, como vocês sabem, e também exerço a correspondência jurídica como advogado mesmo. E tenho a minha própria advocacia nas áreas de minha atuação. Mas não vem o caso. O que vem o caso aqui é a correspondência jurídica. Eu quero trazer 3 pontos, 3 características vitais. 3 características sem as quais eu acredito que um advogado não vai conseguir ter êxito, não vai conseguir ser bem sucedido, não conseguirá permanecer por muito tempo, ter vida útil em sua carreira. Eu acredito que você que está aqui me assistindo queira buscar também comigo essas 3 características. Não é verdade? Então vamos lá. A primeira característica que eu quero trazer para vocês aqui, e para mim é importantíssimo, e aí é o seguinte, eu anotei as 3 e quero falar um pouco sobre cada uma delas, tá? A primeira característica aqui que eu anotei é a precisão e a atenção aos detalhes. Não existe advogado bom, advogada boa, se ela não for atenta aos detalhes, se não buscar ser preciso, atento às nuances, aos detalhes. O que isso quer dizer? Vamos lá. No mundo da correspondência jurídica, independente de qual ato seja que você vá praticar, se você for fazer uma audiência, uma sustentação, acompanhar uma perícia, entregar uma documentação, buscar uma documentação, diligenciar junto aos fóruns, aos cartórios, tanto judiciais quanto extrajudiciais, não importa qual seja o ato, diligenciar junto aos desembargadores, realmente não importa. Você precisa fazer a sua parte. E do que é que eu estou falando? Pegou uma pauta de audiência, leia, pelo menos, preste atenção no seguinte. Qual é o tipo da audiência que você está indo fazer? É uma audiência inicial? É uma audiência una? É uma audiência de instrução? É uma conciliatória simples? Entenda quais são os riscos, as possibilidades que podem ter dentro daquela audiência e se prepare para cada uma delas. Mas, Alisson, isso é impossível. Vou pedir licença para tomar aqui o meu cappuccino, tá? Alisson, isso é impossível. É impossível nos prepararmos para tudo. Não é. Veja bem, quando eu falo tudo, é tudo que pode acontecer naquele universo ali. Tudo que é esperado, melhor dizendo, naquele universo. Por exemplo, se você for para uma audiência conciliatória, você precisa, eu estou como advogado, eu estou como preposto, você precisa ter atenção à inicial. Você precisa ler a inicial, a exórdia, a reclamação trabalhista, se for uma audiência trabalhista. Você precisa ter atenção à contestação, se você estiver representando a empresa, a contestação. Precisa verificar quais os documentos que estão ali que corroboram para a tese autoral ou para a tese de defesa.
Precisa verificar se já tem carta de preposição, se já tem subestabelecimento nos autos. Entende? Ter atenção aos detalhes, ter atenção à pretensão autoral de acordo, entende? A proposta de acordo. Ter mais ou menos ali um valor para começar a discutir um acordo. Entrar em contato com o escritório se faltou alguma informação. E por que isso, gente? Porque você precisa entender que independente se o escritório faltou te passar alguma informação ou não, quem está naquele momento, naquela audiência é você, tá? O profissional é você. A responsabilidade é sua, totalmente sua. Se você estiver como um preposto, é você que vai representar a empresa. Não importa se o escritório faltou alguma coisa. Entende? Se você é um advogado, é você que estará ali. É a sua OAB. Entendeu isso, gente? Então é importantíssimo que você tenha atenção aos detalhes. Vai fazer uma instrução? Já conversou com o preposto? Já tentou identificar como é que está a situação das testemunhas? Não é orientar as testemunhas, óbvio que não. Mas já escutou as testemunhas só para entender se elas realmente são testemunhas que podem corroborar com a sua tese? Né? Já verificou se elas podem incidir em alguma espécie de qualquer... Isso é importantíssimo, tá? Verificar se a testemunha ela pode ser de alguma forma contraditada, se ela incide em alguma hipótese de contradicta. Entende? Então assim, faça a sua parte, tenha atenção aos detalhes. Tenha atenção a todas as possíveis nuances que possam acontecer. É lógico que quem vive na correspondência sabe que tem coisas incríveis, surpreendentes, né? Mas faça a sua parte, tá bom? A segunda parte, o segundo tópico aqui, a segunda característica que eu vejo que é vital. Eu queria até falar sobre cada uma delas, mas eu acho que o vídeo ficará muito comprido, mas vou deixar isso para um outro vídeo. A segunda característica aqui que eu separei, que eu considero importantíssima, gente, é a boa comunicação. Como me incomoda, como, com todo respeito, me dói um advogado, uma advogada, um profissional que não se comunica bem. Como isso é ruim. Mas o que vem a ser uma boa comunicação? A comunicação, uma boa comunicação, ela diz respeito desde você ter uma boa dicção, na verdade, né? Fazer ser entendido em sua oralidade, como também tudo que comunica, porque a palavra é apenas uma das formas de comunicar, né? A oralidade é uma das formas de comunicar. A roupa comunica. Como você chega para falar com a pessoa comunica. Não seja como aqueles advogados que chegam no fórum agoniados, esbaforidos e que vai atender o cliente. Gente, imagina o que é um advogado que está fazendo uma audiência pelo reclamante, no caso de audiências trabalhistas, né? Pelo requerente, pelo autor, e que chega no fórum agoniado, atrasado, esbaforido e fala já. Imagina, gente, como é que aquela pessoa que precisa daquele advogado vai se sentir. Total insegurança, total medo. Ela vai pensar, meu Deus, o que o escritório fez comigo? Ela vai falar, olha, o advogado que me acompanhou é todo agoniado. É um advogado incompetente que vai começar a usar essas palavras. E aí o escritório não vai mais te procurar. Às vezes você é um excelente profissional, mas a comunicação, aquilo que você comunica e como comunica, não é a melhor. Não é verdade? A comunicação perpassa, como te falei, a oralidade. Ela fala da própria aparência, da própria imagem. Também ela vai falar do regimento, da formalidade, quando você cumprimenta as pessoas, saúda as pessoas, saúda os demais pares, o juiz, os servidores. No caso de uma turma recursal, no caso de uma sessão, quando você for sustentar uma tese no tribunal. Então, assim, é importantíssimo você ter atenção também à própria comunicação. E perceba que quando você estuda, quando você tem atenção aos detalhes, pega os documentos, analisa, até para passar, para conversar, para falar a respeito, para sustentar, para defender, você consegue comunicar-se melhor. Entendeu?
Vale a pena, de repente, você trocar determinada peça de roupa. Não precisa fazer um curso, mas de repente assistir umas aulas ali sobre etiqueta, entende? Você vai falar com o desembargador, não é da mesma forma que você vai falar com um colega seu na sala da OAB, por exemplo. Não é verdade? Você vai acompanhar uma perícia, entende? Não é da mesma forma que... Você não vai falar da mesma forma, não vai andar, vestir-se da mesma forma que você vestiria se você fosse numa confraternização, não é? Então, saber comunicar, ter uma boa comunicação é importantíssimo. E isso a gente aprende praticando, não tem jeito, tá? Comunicar-se, ter atenção aos detalhes, nós aprendemos praticando. Erra e pratica, e é sempre assim, tá? Pratica, erra e aprende, é sempre assim. E por último, isso aqui é importantíssimo, é a organização e gerenciamento do tempo. Exemplo, ao lidar com vários casos simultaneamente. Você tem a sua agenda, eu tenho aqui a minha agenda, que é a agenda que assim que eu recebo uma demanda, eu anoto nela. Eu olho logo como é que está a minha agenda, deixa eu ver se eu consigo cumprir essa demanda aqui. Em alguns lugares, em alguns fóruns, tem profissionais que fazem 4, 5 audiências de um turno. Eu particularmente não faço, porque para Alisson aqui, a forma com que eu gerencio o meu tempo comprometerá a qualidade do meu serviço, caso eu faça dessa forma. Caso eu pegue, por exemplo, no caso de audiências, 4 audiências. Entende? Recentemente eu estava em um determinado fórum aqui no nosso estado da Bahia. Uma advogada sentou entre nós e fez: nossa, estou exausta. Já fiz 6 audiências e eram 11 horas da manhã. E não era fórum civil, não era juizado especial, onde comumente as audiências são mais rápidas. Mesmo assim, eu não arrisco. Peguei ele assim, já fiz isso, não sei, 6 nunca fiz não, mas já fiz 4 e não gostei. Ela, não, mas tem que ser o corre mesmo, que é para fazer dinheiro. Uma semana depois, nem demorou, uma semana depois, olha ela falando comigo: doutor, esse negócio de tanta audiência não faz bem não. Tô doente, a gente fala o que não tem que falar, a gente confunde as coisas. Pois é. E não é só confundir, não é só a sua mente, doutor e doutora. É o direito de um cliente seu que está em jogo. Entende? É a carteira do seu contratante que está em jogo. Você entende isso? É importantíssimo você saber gerenciar seu tempo. Ah, mas eu preciso fazer dinheiro. Faça, você vai fazer. Trabalhe com qualidade, continue estudando, você vai fazer o seu dinheiro. Você pode não fazer agora, mas a longo prazo você vai ter sustentabilidade em sua carreira. Você vai ter vida longa na sua carreira. Entendeu? Mas tenha gerenciamento do seu tempo. Isso é importantíssimo em tudo, absolutamente em tudo. E outra coisa, não fique contando com o que pode acontecer que não depende de você. Você entendeu? Então, realmente, gerencie o seu tempo considerando possibilidades de atraso e de acontecer alguma coisa imprevisível. Por que eu estou falando isso a você? Porque trabalhar com direito, operar o direito, a prática forense em si, ela te mostra que você precisa ser o mais correto possível. E é necessário. Tempestividade é tudo para um profissional do direito. Tudo. Tempestividade. Com tempestividade não se brinca. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desses 3 tópicos, dessas 3 características. Quais foram? A primeira, precisão e atenção aos detalhes. A segunda, boa comunicação. E a terceira, gerenciamento do tempo. Tá bom? Gerenciamento do tempo, organização e gerenciamento do tempo. Tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, por favor, continuem me seguindo. Compartilhe aqui o meu perfil. Tá bom, gente? Curtam aí, comentam quais dessas 3 que falou mais com você, que vocês percebem que precisa desenvolver mais. Porque às vezes precisamos desenvolver mais uma do que a outra, né? Às vezes precisamos desenvolver todas elas. Mas veja, tá? Compartilhem se vocês gostaram, tá? Se inscrevam também, por favor. E vamos nessa. Excelente semana para todos nós.